Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como conciliar trabalho e estudos para concurso. Bom, quando eu comecei a estudar para concurso, eu já trabalhava. Então, assim, a minha realidade de concursanda, né, de concurseira, foi realmente conciliando trabalho com estudo. Eu não sabia o que era fazer diferente. Sempre funcionou, era uma rotina pesada, mas eu não sabia como era de outra forma. Até que chegou um momento ali da minha vida que eu passei a me questionar um pouco se valia a pena eu abrir mão ali de um trabalho, passar por algumas restrições temporárias, visando mais horas de estudo e tal. Eu cheguei, de fato, a ventilar essa ideia. Eu já estava até noiva do Luciano, ele super me apoiava na época se eu decidisse nesse sentido, ou em qualquer sentido, aliás. E foi uma coisa que surgiu, sim, mas depois de muito pensar, depois de muito matutar, eu decidi comigo mesma que eu não conseguiria peitar essa situação. E isso é uma questão minha. Eu acho que o tempo que eu teria a mais me pesaria muito mais do que me traria um conforto, uma segurança, uma tranquilidade de estudo. Eu acho que eu não saberia lidar com a pressão externa, mas acima de tudo, a interna. Ah, já passou? Ah, evoluiu? Enfim, era um tipo de coisa que eu não sabia lidar e como eu já estava trabalhando, eu decidi manter as coisas como estavam. Então, no meu caso, foi uma opção. Mas muita gente, talvez a maioria das pessoas, não tem essa opção. E às vezes, além de conciliar trabalho com estudos, tem que conciliar também faculdade, família, filhos. Então, realmente, é a realidade de um número grande de pessoas. E uma coisa que eu queria destacar desde o começo desse vídeo, é o seguinte: quem tem poucas horas de estudo, ou seja, quem trabalha, quem se divide em outras atividades, outras tarefas, com horas reduzidas de estudo, não necessariamente está atrás de quem tem maior tempo, um tempo grande aí para estudar, para se dedicar aos concursos. Por que eu tô falando isso? Primeiro porque eu acredito, e isso é a minha realidade, assim, que carro apertado é que anda. Mas isso é a minha opinião e isso se aplica a mim. Mas uma coisa que é até sabida, estudada e muito dita por aí, é que nem sempre, quando você tem todo o tempo do mundo disponível, você sabe aproveitar esse tempo como deveria. Muitas vezes, quem tem menos tempo disponível de estudos, acaba otimizando melhor os seus gaps, os seus espaços na agenda e por conta disso tem uma produtividade maior. Então é uma coisa a se analisar considerando cada pessoa, cada individualidade. E quando eu menciono assim que carro apertado que anda, e essa é uma experiência que funciona, sempre funcionou muito pra mim, eu até me refiro muito à época da faculdade mesmo, assim, que no início da faculdade eu tinha todo o tempo do mundo, fazia um ou outro estágio voluntário, aquela coisa bem mais tranquila, e as minhas notas eram bem medianas, assim. Então chegou um momento na faculdade que eu comecei a fazer estágios, trabalhei em escritório, comecei a participar de monitoria. Então, assim, tempo disponível para estudo era quase zero, assim. Sério, eu acordava 6 horas da manhã, entrava na aula 7 horas, ia até meio-dia e meia, 1 hora entrava no estágio, ia até às 6, voltava para faculdade, isso tudo sem passar em casa, nem tinha carro na época e tal. 6 horas, acabava o estágio, corria de volta para a faculdade, dava monitoria quase todos os dias à noite. E assim, esse período da minha vida, tudo bem, foi muito estresse, eu tive um pouco de gastrite e tal, então eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio também, mas foram as minhas melhores notas. Então assim, às vezes eu tinha colegas que estavam por conta e que não tinham notas tão boas. Isso só para exemplificar que, no meu caso especificamente, carro apertado que anda. Mas voltando ao nosso vídeo, é claro que essa rotina aí dupla, né, de conjugar trabalho e concurso é uma rotina extremamente cansativa, extremamente desgastante, podendo causar muito estresse e até muita fadiga. A fim de melhorar o seu desempenho, então, eu separei aqui algumas dicas super importantes para que você consiga harmonizar os seus estudos para concurso com o seu trabalho. Mas antes de partir para as dicas pontuais, eu tenho algumas premissas para colocar para vocês. A primeira, é preciso muita força de vontade. Aliás, é preciso de uma força de vontade radical. Você tem que querer demais. E se você não fizer por você, ninguém vai fazer. É difícil, é pesado, mas é possível. Outra premissa é a rotina. O que eu quero dizer com isso? Conciliar atividades tão exaustivas requer aí um estabelecimento de uma rotina e uma programação bem rígida. A gente tem que ser metódico ao ponto de contar horas e minutos do seu dia para que o seu planejamento se cumpra até o final. Eu falo que na época dos meus estudos eu me denominava psicopata mesmo, assim. Eu era neurótica, assim, sabe? Eu perdi coisas legais, eu passei por questões assim
que eu queria estar mais próximo de família, de amigos em algumas situações, mas assim, eu estabeleci aquilo como meta e segui em frente e eu não via quase nada na minha frente. É uma estratégia a ser adotada, talvez seja possível dosar um pouco, mas realmente o estudo é a prioridade. E a terceira premissa é exatamente isso, estudo como prioridade. Você precisa entender que a sua missão nesse momento de vida é ser aprovado em concurso público. E assim, todo o resto passa a ser secundário. Parece meio drástico, meio radical, mas se não for assim, esse período de sacrifício, de exaustão, pode durar muito mais tempo do que o necessário. Então, para que tudo fique mais tranquilo, é só a gente pensar que esse momento da vida é um período temporário e depois de tudo isso passando, só vai ter o que é de bom. E finalmente, uma coisa que é muito importante é pedir a ajuda da família e dos amigos. Ou seja, se você tá aí nessa empreitada de estudos, preparação para os concursos, é muito importante que você traga a sua família pro seu lado. A cobrança, o desgaste já é imenso. Agora imagina chegar em casa ao final de tudo, ao final de um dia super intenso e chegar a ter cobrança em casa também. Então, seja franco, peça ajuda e explique que tudo isso é temporário, que depois todos serão beneficiados. Da mesma forma, os amigos. É muito importante que os amigos entendam esse período de abdicação que a gente passa quando a gente está estudando para concurso. Nem todos entendem, mas quem for seu amigo de verdade vai entender, e quem se afastar, cedo ou tarde se afastaria, então não é uma questão a se preocupar. Então vamos às dicas pontuais. Dica número 1, acorde mais cedo. Se você tem costume aí de acordar 6h30, 7 horas da manhã, passe a acordar 5h30, 6 horas da manhã. 1 hora a mais de estudo por dia durante a sua trajetória vai significar páginas e páginas de livros. E a questão é, não consigo acordar cedo, eu preciso dormir mais. Aos pouquinhos, a gente vai acostumando com a nova rotina. E como isso é um período temporário, é um período certo, com prazo determinado na nossa vida, ninguém vai morrer por isso. 2, reserve parte do horário do seu almoço. A maioria das pessoas tem 1 hora de almoço, às vezes tem até 2 horas de almoço. E a gente, pra dizer bem a verdade, não precisa de muito mais do que 20, 30 minutos para almoçar. Então já pensou aí conseguir um saldo de estudos de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora ou até 1h30 no meio do seu dia? Então otimize ao máximo esse seu momento. 3, aproveite os tempos ociosos. O caminho para o trabalho, seja no carro, seja no ônibus, na academia, numa sala de espera. Aproveite para estudar, aproveite para rever uma matéria, aproveite para ouvir uma videoaula. A Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal, é uma lei que a gente encontra facilmente aí na internet, online. Então, assim, é uma lei que, pelo menos na área federal, cai em todos os concursos. Muito fácil de ser encontrada. Aproveite para estudá-la. 4, aula igual estudo. O que é isso? Se você estiver fazendo cursinho preparatório para o concurso público, significa que você tem ainda menos horas disponíveis para estudo, as chamadas horas bunda, que são aquelas horas que você precisa sentar ali o bumbum na cadeira para estudar. Então, preste o máximo de atenção possível nas aulas, considerando aquilo como seu momento de estudo, porque muita gente assiste uma aula e aí fala, não, vou ter tempo para estudar isso depois, anota, voa na aula, presta atenção em outras coisas, enfim, não dá a devida atenção, considerando que aquele pode ser seu único momento de visualizar aquela matéria na semana. Então, tome isso como estudo efetivamente. 5, divida as matérias de estudo ao longo da semana. Se você tem aí 2, 3 horas por dia de estudo, já que você trabalha e estuda para concurso, isso significa que você pode dividir de repente 2, 3 matérias por dia. Então, se você se fixar numa matéria só durante essas 2, 3 horas, significa que você só vai ver essa matéria novamente daí a muito tempo. Então, dividindo o tempo de acordo com o que você tem, né, sei lá, 3 horas, 3 matérias, 3 horas, 4 matérias, é uma média boa, significa que você vai estar com a matéria sempre fresca e não vai se distanciar muito do momento de chegar até ela de novo. 6. Procure um ambiente de concentração. Se estudar em casa é impossível porque as crianças estão demandando demais, fazendo muito barulho, ou porque a vizinhança é normalmente barulhenta, vá para uma biblioteca, procure uma sala de estudos, pode até ser o salão de festa do seu prédio. O importante é que você tenha um momento efetivo de concentração. Não adianta nada ficar ali dando murro em ponta de faca, ficar em casa porque as crianças estão demandando, aquela coisa toda, vai ver o saldo foi extremamente negativo. Então, é preciso sim um momento seu. Durante esse momento, se você tem realmente tão pouco tempo de estudos,
eu não sugiro que você abra mão da atividade física, mas procure substituir a sua atividade física por uma que demande menos tempo. Pode ser uma caminhada, que aí você pode aproveitar para conseguir ouvir algumas aulas. Muita gente tem feito, que inclusive eu faço uso de vez em quando, eu acho extremamente útil, especialmente porque você evita o tempo perdido do deslocamento. São os aplicativos de exercícios físicos que você pode fazer em casa. Pode ser yoga, pode ser abdominal, pode ser um cardio, enfim, tem uma gama de opções e acaba que você evita o tempo do deslocamento. É também aí uma alternativa para esse período de dedicação. 8. Use o final de semana para os estudos. Bom, quem tem tempo disponível durante a semana para estudar, quem tem mais horas disponível para o seu estudo para concurso, pode se dar ao luxo de descansar no final de semana ou tirar um dia inteiro do final de semana para isso. Mas quem está por conta aí de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, é exatamente no final de semana que vai tirar essa diferença. Então, desperdiçar um final de semana sem estudos é uma pena, você acaba ficando para trás. Então, mas eu tenho família, eu tenho crianças que demandam. Então, combine com o marido, com a mãe, com a avó, com a sogra, com a babá, com quem quer que seja que te ajude, e um turno daquele dia você vai dedicar aos estudos, e a partir dali você está liberada por questões familiares, compromissos, questões domésticas, afazeres, etc. Mas não abra mão de estudos no final de semana também. Descansar sim, lazer na medida. O que eu quero dizer com isso? Durante o período intenso de estudos, é óbvio que você tem que ter o cuidado do descanso, de dormir bem, de arejar a mente. Mas se estudar para concurso já requer muito sacrifício, estudar para concurso estando trabalhando requer sacrifícios ainda maiores. Então, assim, o descanso, né, manter a mente, a cabeça saudável é extremamente importante, mas baladas, festas e viagens podem esperar um pouquinho, sim. E finalmente, a última dica que eu compartilho aqui com vocês é a questão da flexibilidade, que é exatamente a capacidade do concurseiro de lidar com os contratempos, as adversidades que naturalmente vão acontecer. Por exemplo, um chefe que demanda mais, um trabalho que não ficou pronto a tempo, a criança que adoeceu, então isso naturalmente vai surgir. A questão toda é não desanimar, continuar a perseverar, ajustar o seu planejamento, ajustar a sua programação e seguir em frente. Isso sim é extremamente importante. Bom, o segredo em conciliar essas duas atividades é ser ainda mais organizado do que já se é e utilizar todos os recursos que você tem a seu favor. Vai ser pesado, vai ser cansativo, vai ser exaustivo, mas eu só acho que a gente pode tudo nessa vida. Então, por mais difícil que pareça ser, perseverar é a palavra que vai fazer você chegar até lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas compartilhadas aqui com vocês. São dicas de quem realmente passou por isso na sua trajetória e na sua preparação para os concursos públicos. Se você está chegando aqui no canal agora, aproveite para assistir outros vídeos sobre concursos públicos, que tem bastante coisa aqui já tratada no canal. E é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá!